Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele, quando esteve aqui no planeta, ele fala algumas coisas que deixam as pessoas pensando. Jesus fala, por exemplo, que os dias da sua volta, os dias da sua segunda vinda, seria como nos dias de Noé. E Noé não é unanimidade. A maioria das pessoas discute se Noé existiu ou se Noé é uma história de mitologia. Muitas pessoas discutem se o dilúvio existiu. Cristãos discutem se o dilúvio realmente existiu ou se é uma obra de imaginação. Sobre o dilúvio nós vamos falar mais adiante algum dia. E Jesus fala dessas coisas absurdas, Jesus fala do Jó. E certa vez, Jesus disse assim, olha, uma geração incrédula e perversa, ela pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. O profeta Jonas, para quem não sabe, é aquele que foi engolido por um grande peixe. É aquele que sobreviveu por 3 dias na barriga de um grande peixe. No Velho Testamento está escrito grande peixe, um autor do Novo Testamento chama de baleia. Não faz diferença. Sendo um grande peixe ou sendo uma baleia, a probabilidade desse homem sobreviver por 3 dias é muito difícil. E Jesus fala dessas coisas difíceis para nós. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. O cristão ele pode dizer assim, olha, o sinal do profeta Jonas, como trata-se de 3 dias, ora, está falando dos 3 dias que Jesus esteve morto, antes da ressurreição. Jesus esteve morto por 3 dias e 3 noites. Sinal do profeta Jonas. Interessante. Muito interessante. Porém, o sinal do profeta Jonas, ele pode ter significado para quem está olhando de fora, para quem está vendo o livro do Jonas, lendo o livro do profeta Jonas, ou o sinal do profeta Jonas pode ser um sinal para quem está vivendo igual o profeta Jonas. Como viveu o profeta Jonas? O profeta Jonas, ele é alguém que tem intimidade com Deus. Ele é alguém que ouve a voz de Deus. E Deus disse a ele, Deus lhe deu uma mensagem, e Deus lhe deu um ministério, e Deus lhe deu uma missão. Mas ele não gostou da missão que Deus lhe deu. E ele resolveu mudar o rumo, a trajetória da sua vida e fazer aquilo que Deus disse que ele não fizesse. Ele resolveu fazer a sua própria obra, o seu próprio entendimento. E aí, baseado nesse afastamento desse homem de Deus, e como que ele se afasta de Deus? Se afastando da missão que Deus lhe dera. Ele fazendo isso, ele vai pegar um navio para um destino que não foi o que Deus mandou, uma grande tempestade vai assolar o navio, as pessoas vão ficar muito apavoradas e as pessoas vão começar a rezar para os seus deuses, até que eles descobrem o Jonas num cantinho do navio e eles perguntam para ele, quem é você? E ele vai dizer, na maior cara de pau, eu sou servo do Deus Altíssimo. Só que ele fala uma verdade, é por minha causa que tudo isso está acontecendo. E aqueles homens então decidiram que o melhor seria jogar o Jonas fora do navio, para que a vida do navio voltasse a ficar normal. O Jonas, lançado ao mar, ele é engolido por esse peixe, um grande peixe. E lá, no ventre do peixe, ele vai se lembrar do Senhor. Ele vai se lembrar do Senhor. Nós vamos ouvir disso no Novo Testamento, quando Jesus vai dizer aos seus discípulos, eu vos darei do meu Espírito, ele vos fará lembrar de todas as coisas. Ele vos lembrará todas as coisas. Ele vos ensinará todas as coisas e ele vos fará lembrar de todas as coisas. E lá no livro do Jonas, no livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 7, está escrito assim, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua
santidade. Irmãos, que coisa linda. O Jonas na barriga de um peixe, fazendo menção do santuário de Deus, do templo de Deus, do altar de Deus. Eu me lembrei do Senhor, disse o Jonas. Eu me lembrei do Senhor. Irmãos, quando a gente vê, hoje em dia, as pessoas muito desanimadas com o Evangelho, desanimadas com a igreja, e não é com essa ou aquela outra igreja, é com todas as igrejas. As pessoas estão desanimadas com o cristianismo. E por causa disso, as pessoas estão distanciando-se de Deus. Não faça isso não. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Não é uma boa experiência viver longe da missão que Deus lhe deu. Não é uma boa decisão fazer uma obra que não seja a obra que Deus te chamou para fazer. Faça a obra de Deus. Se empenhe na obra de Deus. O Jonas é alguém que pela misericórdia de Deus, ele vai voltar aos caminhos do Senhor. Nós citamos o texto do Paulo há um tempo atrás, e o Paulo vai dizer assim: rogo-vos pela compaixão de Deus. É a mesma compaixão que Deus teve com o Jonas. Deus pegou o Jonas totalmente desviado. Deus pegou o Jonas indo para um caminho oposto. Deus pegou o Jonas indo para um caminho contrário. E pela sua misericórdia e pela sua compaixão, Deus faz o Jonas voltar ao propósito. Compaixão de Deus pelo Jonas e compaixão de Deus pelos ninivitas. Deus tinha dado a Jonas uma mensagem de redenção para um povo perverso, incrédulo e perverso. O mesmo povo que estava lá conversando com Jesus, e Jesus disse: uma geração incrédula e perversa. O Jonas é mensageiro para esse povo incrédulo e perverso. Jesus está fazendo uma metáfora linda, e a gente não pode simplificar e dizer: não, o sinal do profeta Jonas são 3 dias e 3 noites. Não são. O sinal do profeta Jonas é para que eu me veja, é para que eu me reconheça vivendo como Jonas, tendo de Deus um chamado, tendo de Deus um propósito, tendo de Deus uma mensagem e escolhendo um caminho só meu, escolhendo uma navegação só minha. O Jonas, ele pega um navio e vai para o lugar que o nariz aponta. Não vai funcionar, não vai dar certo. Então nós chegamos agora e o incensário de Deus está ali. Entrou a Deus a minha oração. Olha a conclusão que o Jonas chega. Eu não tenho outra saída. Eu só tenho uma maneira. A minha maneira agora é orar ao Senhor. E aí o Jonas podia ter na sua cabeça assim: olha, se esse peixe me soltasse e eu tivesse chance de voltar a Jerusalém e entrar no templo e ir diante do sacerdote e pedir uma bênção, então talvez houvesse uma solução para mim. O Jonas não faz isso não. No ventre do peixe ele diz que a sua oração chegou diante da santidade de Deus. É maravilhoso. Você precisa ter essa consciência do Jonas, que no lugar que você está, se o Espírito Santo te tem lembrado das coisas do Senhor, se o Espírito Santo te tem visitado dizendo que você não deveria ter se afastado daquilo que você se afastou, que é a redenção do Senhor, que é o cuidado do Senhor, volte-se para Deus. Ore daí, de onde você está, da situação de vida que você está vivendo, da condição existencial que você tenha, no meio das suas mágoas, no meio das suas frustrações, no meio das suas angústias e no meio das suas decepções. Decepções aí você pode dizer sobre qualquer coisa. Decepção sobre pastor, decepção sobre obreiro, decepção sobre igreja, decepção sobre traduções da Bíblia, decepção que você quiser. Deus é maravilhoso, Deus é único. Não há rocha como o Senhor, não há santo como o Senhor, não há outro além dele, e ele está disponível. Ele ouve a nossa súplica, ele ouve a nossa oração. Ainda que nós tenhamos em nós uma ideia de que nós somos enganados, nós não fomos enganados por Deus. Quando nós olharmos para nós e percebemos em nós uma geração incrédula, olha o nome, uma geração incrédula e perversa.
Uma geração perversa por quê? Porque o Paulo vai dizer, as obras das suas mãos anunciam a sua grandeza e a sua eternidade. Mas eles preferiram dar glória a outra coisa. Tem gente que prefere dar glória a uma imagem de escultura, por exemplo. Não faz sentido. É a mesma coisa de que ter sido tragado pelo mar e pelo peixe e não ter chance de sair dali. Mas o Espírito Santo nos faz lembrar. Eu me lembrei-me do Senhor. Eu lembrei-me do Senhor. E eu coloquei diante do Senhor a minha oração. Aqui o Jonas ele vai falar de arrependimento e de entendimento de que não há outro caminho longe de Deus. Então, querido, não importa. O que você tem para colocar diante do Senhor vai importar muito pouco. O que mais vai importar é quando você perceber que Deus ouve e que Deus responde. Deus ouve e Deus responde. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E nós todos, se não lemos ainda, vamos ler. É um livro pequenininho. Todos nós sabemos ou saberemos que o Jonas foi restaurado à sua missão, Jonas foi restaurado ao seu ministério, Jonas teve cumprida a sua proposta, ele pregou a uma cidade e toda a cidade se converteu a Deus. Toda a cidade teve medo, temeu o juízo que Deus falou que haveria sobre aquela cidade. Nós nunca vemos isso. Nós não temos notícia disso. Não temos notícia disso, que tenha acontecido alguma coisa parecida com isso no cristianismo. Mas é sinal do profeta Jonas. Nós precisamos compreender que em nós, Deus vai realizar uma grande obra e por nós, através de nós, Deus vai continuar realizando uma grande obra. A obra de evangelizar e a obra de falar das grandezas de Deus e a obra de exaltar o nome de Deus poderia ter sido feita por anjos, mas não foi essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é que essa mensagem ela tivesse um veículo. Alguém bobo, ignorante, simples, sem nenhuma coisa que te chamasse a atenção, como eu. Mas eu aceitei a mensagem. Eu entendi a mensagem. Eu quero propagar a mensagem. Porque se eu sou insignificante, meu Deus não é. Se eu não sou capaz de te convencer, o Espírito Santo de Deus é. Ele vos fará lembrar, ele vos ensinará, ele vos convencerá. O Espírito Santo de Deus. E se você, sendo convencido das grandezas de Deus, você se acha incapaz ou não merecedor das coisas de Deus, houve um preço que foi pago pelo Filho de Deus, para que você não tivesse mais sobre você nenhum peso de culpa, nenhum peso de culpa. Qualquer preço que você não seja capaz de pagar, Jesus pode. Jesus já pagou. Isso é redenção, amor de Deus, compaixão e misericórdia de Deus. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. É muito impactante para mim. É muito impactante para mim. Que ele possa ter orado de um lugar totalmente impróprio. Naquele lugar totalmente impróprio, havia um altar de incenso para que o Jonas colocasse diante de Deus a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor.